Seguidores do canal, amigos do Face, mais uma vez aqui estamos conversando um pouquinho sobre André Luiz. E nós estamos conversando inicialmente sobre o livro Nosso Lar. E hoje nós chegamos no episódio 21. E André Luiz estava conversando com Dona Laura, lá em Nosso Lar. Ele tinha saído do hospital, depois de se refazer, se recompor, e André Luiz estava conversando com Dona Laura. Dona Laura era a mãe de Lísias. Ele foi para a casa de Lísias e conversou já desde o episódio anterior. Ele estava em diálogo com ela, né? E André aproveita esse diálogo que ele tem com a Dona Laura para mostrar alguma coisa de Nosso Lar. Nós vamos conversar sobre isso agora. Não se esqueça, porém, de dar o like, de se inscrever no canal. É importante que esse acompanhamento seja contínuo. Quem não viu os episódios anteriores, é bom que volte, veja os episódios anteriores para se inteirar naturalmente dos relatos e dos exemplos que André Luiz traz para a gente nessa obra fantástica chamada Nosso Lar. Muito bem, André estava conversando com Dona Laura e de repente ele quer saber mais alguma coisa. Ele pergunta para ela: Dona Laura, como se encara o presente da propriedade aqui na colônia? Por exemplo, Dona Laura, essa casa que a senhora mora aqui com Lísias, a sua neta, as suas filhas, isso é propriedade de vocês? Interessante, né? A gente, ao partir para o plano espiritual, será que nós temos casas? Nós compramos casas lá no plano espiritual? Aqui na Terra a gente sabe disso. A gente adquire um dinheiro e compra, constrói, adquire bens materiais. E lá, como que é? André quis saber da Dona Laura como que é isso. Logo, logo, Dona Laura esclareceu: André, da mesma maneira que se faz na Terra. A propriedade aqui, no entanto, ela é um pouco mais relativa. As nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. Existe aqui em Nosso Lar um item, né? Um vale chamado bônus hora. No fundo, esse bônus hora é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades que nós precisamos aqui, nós adquirimos com esses cupons obtidos por nós mesmos durante a custa do nosso esforço, do nosso trabalho. Então, gente, já falamos disso nos episódios anteriores, mas que na verdade lá em Nosso Lar existe os cupons denominados de bônus horas. Dependendo do nosso trabalho, das nossas atividades, a gente vai recebendo e vai acumulando esses bônus hora. Cada família, ela ainda falou assim, no geral, existe o governador que coordena os órgãos públicos, mas cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, sempre nunca mais que um. Uma casa, simplesmente, nunca mais. Apresentando 30 mil bônus horas. Inclusive, ela deu até o preço, né? Interessante isso. O preço de uma residência familiar lá em Nosso Lar é de 30 mil bônus hora. Isso adquire com o trabalho, com as atividades. E ela ainda fala mais, que a moradia lá, ela foi conquistada pelo trabalho perseverante do marido dela, que veio da Terra muito antes dela chegar. Então, ele desencarnou primeiro que ela e ele foi trabalhando, foi desenvolvendo as atividades lá em Nosso Lar, adquirindo bônus hora até conseguir a sua casa, onde eles estão conversando agora. 18 anos eles estiveram separados, porque ele morreu, ele desencarnou, e ela ficou 18 anos viúva no planeta Terra. O nome dele era Ricardo.
E ele não se descansou, segundo a dona Laura. Logo ele foi recolhido lá em nosso lar e começou a trabalhar. Quando ela chegou, né, ela disse que estrearam uma habitação que ele, Ricardo, lá no plano espiritual, tinha organizado com esmero, né, acentuando a aventura dos dois. Porque aqui na Terra era o marido e mulher. E lá no plano espiritual, da mesma forma, o Ricardo foi o primeiro e preparou a chegada da dona Laura, né? E a dona Laura falou: André, as minhas lutas no tempo que eu fiquei viúva na Terra foi muito intensa. Meus filhos eram muito pequenos, tive que enfrentar muitos desafios e tive que dar testemunhos difíceis naquela época. Ela compreendeu depois que a existência laboriosa na Terra, viúva com filhos pequenos, livrara ela das indecisões e angústia do umbral, né? Logo, ela, após desencarnada, ela logo já foi resgatada em nosso lar. Pelo que ela disse aqui, ela ficou muito pouco tempo no umbral. Logo ela já foi resgatada em nosso lar, né? E ela reencontrou com o Ricardo, com seu marido, que já tinha ido para o plano espiritual, e começou de novo a tecer aquele ninho de afetos que eles tinham. Representava o céu para ela, o encontro com o marido que estava aqui na Terra e que já estava lá no plano espiritual. E passaram a viver lá em nosso lar, desenvolvendo as suas atividades, enquanto os seus filhos eram jovens aqui na Terra, né? Bom, com o correr do tempo, diz ela, aí vieram Ulisses, que é um filho, a Yolanda, Judite, que são filhas, que reuniram essas duas filhas, e Lisa já vieram, desencarnaram e já estão lá em nosso lar com ela. Inclusive uma neta, né? Nós já falamos isso em episódios anteriores, né? Logo a dona Laura falou mais ainda, falou firme, grave, né? Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Quer dizer, todos nós temos um passado. Estava muito bem ali em nosso lar, mas tinha um passado, né? Grave no passado. A lei do ritmo exigia então a volta, né? Então ela já avisou, já falou para o André que eles teriam que voltar, né? E André ainda fala assim, que era a primeira vez que ele via alguém falar sobre referente a encarnações antigas. E ela falou, né, de vidas anteriores, né? E André perguntou: dona Laura, a senhora me perdoe, no entanto, até agora eu não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. O próprio André falou: eu não sei o que passou comigo no passado. A senhora falou agora mesmo, né, que recordou o passado logo após a vinda. Isso teve que esperar muito tempo para isso, para que a senhora recordasse o passado, ou seja, recordasse as vidas outrora, quando viveu noutros corpos, noutra situação. Aí Dona Laura falou assim: André, eu tive que esperar muito. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso um equilíbrio para recordar. Mas isso é possível sim. Quer dizer, o André não sabia porque ainda não estava preparado para aquilo, né? Ele não estava suficientemente evoluído para aquilo, né? Então, ela continuou explicando para André das dificuldades, né?
E André logo perguntou para ela: Dona Laura, a senhora recordou o passado de maneira natural? Né? Aí ela foi explicar para André. As lembranças vagas causavam perturbações de vulto, grandes perturbações com ela. Né? Só que não tinha detalhes, ela tinha uma imaginação de como era o passado, lá no plano espiritual, quando voltou e encontrou o seu companheiro Ricardo. E aí, juntamente com o Ricardo, ela estava explicando, resolveu consultar um assistente lá no plano espiritual, um coordenador lá em nosso lar. E ele, esse orientador, encaminhou Dona Laura e o marido aos alguns magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Lá em nosso lar tem vários ministérios e um é o esclarecimento. Eles foram recebidos com carinho lá, tiveram acesso em primeiro lugar à seção de arquivo, onde todos eles, né, ele e a esposa, ela e o esposo, né, tiveram aquelas anotações particulares. Eles chegaram lá nesse arquivo e começaram a ler e a ver o que foram no passado. Gente, isso serve para que a gente observe o seguinte: muitas vezes a gente quer saber o que eu fui em outra vida. Não é bem assim, né? Não é tão simples assim. Se a gente observar, a Dona Laura, que já era um espírito já relativamente avançado, um pouco mais avançado do que André, pelo que André mostra, eles tiveram primeiro que visitar um arquivo e observar 300 anos antes o registro das suas vidas do passado. Olha que coisa capciosa, detalhada. E tem gente que fica aí, eu quero saber o que eu fui no ano passado, na encarnação passada, no século passado, se eu fui uma rainha, se eu fui um assassino, entendeu? Fica assim meio que vago, né? Então, a partir daí eles viram os registros. Então os técnicos ali daquele ministério, aqueles responsáveis por aquilo, né? Viu que para que eles voltassem e recuperassem as suas memórias, eles tiveram que ficar 2 anos sem prejuízo às tarefas do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. Então eles ficaram mais ou menos 2 anos estudando e preparando para reviver e relembrar detalhadamente os 300 anos do passado. Dona Laura ainda fala assim, que o chefe de serviço de recordações não permitiu a leitura de fases anteriores a esses 3 séculos, declarando que eles eram incapazes de suportar as lembranças correspondentes a essas épocas. Ora, que interessante, porque às vezes as nossas atividades foram tão escabrosas, tão complicadas, que a natureza e a espiritualidade não nos deixa que lembremos. Isso aconteceu com Dona Laura. Então, a gente fez tanta coisa ruim e negativa que é bom que nem lembremos. Tanto é que ela e o marido e o companheiro puderam ver e observar 300 anos antes. Né? Aí André perguntou, Dona Laura, a leitura desses arquivos foi o bastante para que a senhora lembrasse? Ela falou, não foi o suficiente. A leitura que nós lemos lá foi apenas uma informação. Né? Só que, para que a gente vivesse mais detalhadamente tudo aquilo nos 300 anos anteriores, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar nos domínios emocionais das recordações. Tá vendo? Não é uma coisa muito simples, né? Não é. Teve que ser feita uma preparação para aquilo. E ela ainda fala assim, que Ricardo e ela ficaram então senhores de 300 anos de memória integral,
compreender, então, quão grande é ainda o nosso débito que nós levamos conosco para com as organizações do planeta. Então, quando ela viu tudo isso, ela viu quanto débito, quanto ela devia em relação àquilo que ela foi aqui na Terra. Né? Aí o André até pergunta, dona Laura, onde está Ricardo, que a recebeu aqui? Eu queria até conhecê-lo, André fala, né? E logo ela falou assim, ô André, em vista de nossas observações referentes ao passado, eu e o meu companheiro, nós dois, né? Nós dois, o Ricardo, nós dois combinamos, né? Um novo encontro na Terra. Como reencarnados na Terra, nós avaliamos tudo e resolvemos voltar para a Terra. A dona Laura e Ricardo. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. A Terra precisa de nós e nós também. Desde então, Ricardo partiu. Já faz 3 anos que Ricardo já reencarnou. Obviamente que ele é uma criança de 3 anos lá na Terra, né? E ela diz assim, quanto a mim, André, eu seguirei em breves dias. Olha, o que a dona Laura está dizendo? Que o Ricardo já foi, 3 anos, daqui uns dias ela vai nascer mais nova do que o Ricardo. E eles vão encontrar. Tá vendo como é a vida na Terra, é tudo planejado? Ninguém encontra ninguém à toa. Tudo é planejado, tudo é detalhadamente arquitetado no plano espiritual. E ela ainda diz assim para o André Luiz, ô André, eu aguardo apenas a chegada aqui no plano espiritual da Teresa para deixá-la junto aos nossos. Quem que é Teresa? Teresa é a filha dela, mãe daquela moça, que nós já falamos em episódios anteriores, que está lá se refazendo na casa de Dona Laura. Então a Teresa, que foi filha de Dona Laura aqui na Terra, claro, já está de idade, né? Mais velha, ela também vai desencarnar aqui na Terra. Como nós vimos anteriormente, ela está com uma doença chamada tuberculose. E quando ela desencarnar, ela vai ser recebida lá em nosso lar. Segundo a mãe dela, a Dona Laura disse para André. Porque a Teresa, ela tem uma filha chamada Heloísa, que desencarnou com tuberculose também e está sendo tratada e cuidada lá em nosso lar. Nós já falamos isso. E a Dona Laura fala, André, a mãe de Heloísa não tardará. Ela vai ter uma passagem pelo umbral por algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios que ela se submeteu desde a infância. Ora, meus caros, o que é isso? Nem todo mundo fica muito tempo no umbral. André Luiz ficou 8 anos, outros podem ficar muito mais, décadas até, mas dependendo daquilo que a gente fez no planeta Terra, dependendo daquelas ações que praticamos enquanto encarnado, nós podemos ou ir direto para uma colônia ou passar por alguns momentos em umbral. Segundo a Dona Laura, está dizendo que a Teresa, sua filha, que vai desencarnar agora, segundo ela, vai ficar algumas horas no umbral. Logo, logo ela seguirá para a colônia Nosso Lar, onde ela vai ser recebida. Depois disso, que ela foi recebida pela mãe, lá, pela Dona Laura vai voltar para o planeta Terra, porque já tem uma encarnação preparada e programada para ela. O seu marido já foi, já está lá, já está aqui, já tem 3 anos, está aguardando, né? Então, essa Teresa que vai chegar, não precisará de tratamentos da regeneração, não precisará aquele tratamento mais agressivo, porque ela vai ficar muito pouco momento no umbral. E a partir daí, a Dona Laura ainda fala assim,
Poderei, portanto, transmitir minhas obrigações no auxílio e, a partir daí, eu seguirei sossegada para o planeta Terra. Olha que interessante. Às vezes a gente fica aqui na Terra achando que as coisas acontecem tudo facilmente. Não é assim, né? A reencarnação é programada, planejada, com quem a gente vai encontrar, com quem que a gente vai se casar, quem vai ser nossos filhos, nossos companheiros, a nossa profissão, não é? Isso tudo é planejado, é programado e nós não podemos absolutamente apressar as coisas têm que acontecer naturalmente. E lá no plano espiritual, a gente também vai ter uma vida metódica, né? Pragmática, planejando. Né? As lembranças do passado vão acontecer, claro, os espíritos vão saber o que foi no passado, só que isso depende de N fatores de preparação, de merecimento. Afinal de contas, ninguém vai receber algo sem merecer aquilo, não é? E a gente vai aos poucos tentando descobrir o que André Luiz viu, o que ele transmitiu para a gente. E isso faz parte do estudo que nós estamos fazendo aqui, chamado Estudando André Luiz. Um abraço e um beijo no coração de cada um. Até a próxima.